Bom, então, o que nos restou aqui para falar um pouco sobre as reflexões sobre a reforma, sobre a repercussão da reforma da tributação do consumo sobre os regimes de apuração do imposto de renda CSLL. A, a repercussão, digamos assim, é do ponto de vista mais estrutural, não tanto uma repercussão de efeito sobre as bases de cálculo, efetivamente, né? Assim, de forma semelhante ao que a professora Thais mostrou. A gente tem uma reforma que ela não se limitou apenas às alterações na tributação sobre o consumo, né? A gente tem uma reforma muito mais ampla, que nesse contexto nós tivemos aí a instituição do Código de Defesa do Contribuinte, nós tivemos a inserção de alguns princípios constitucionais que passam também a reger o sistema tributário nacional. Temos também mudanças importantes no âmbito da tributação sobre a renda, especificamente. A mais famosa foi o fim da isenção plena dos lucros ou dividendos, né? Então, no âmbito principalmente das pessoas físicas. E a gente também tem algumas mudanças trazidas em função da reforma, né? Porque a gente vai ter um ambiente tecnológico que vai dar suporte a todas essas mudanças, né? Especialmente no que se refere ao split payment, que vão criar um ambiente diferente. Então, a gente tem que repensar a posição do lucro presumido, e até mesmo de como vai ser o lucro real, né? Porque a gente pega uma legislação do lucro presumido, muita coisa vem da década de 90, né? Então, a gente tem contornos que me parecem que estão assim, são anacrônicos, né? Porque foram desenhados numa realidade. E essa realidade mudou bruscamente nesses últimos aí 30 anos. E aí eu até agradeço a Adriano pelo convite, porque eu tenho a oportunidade de expor aqui algumas reflexões muito pessoais sobre esse tema, né? Então, a gente tem na Constituição Federal, você tem a previsão da competência da União para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, né? Você não tem um conceito explícito na Constituição do que seja renda e proventos. Você tem uma ampla jurisprudência nos tribunais superiores, no sentido de que renda e provento correspondem a ganhos, a acréscimos patrimoniais, até porque no Código Tributário Nacional a gente tem uma definição do fato gerador do imposto de renda, que é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos. E a gente chega, basicamente, que renda e proventos correspondem a acréscimos patrimoniais, né? E a base de cálculo, né, para se aferir esse acréscimo patrimonial, o próprio CTN ele diz, olha, você vai ter um montante real, arbitrado ou presumido. Então, aqui não se avança muito e o desenho de toda a sistemática de apuração desses montantes, de acordo com esse comando aqui do Código Tributário Nacional, você observa a definição no plano legal ordinário. Então, são leis ordinárias que definem como o que é, né, que seria o tal do lucro real, arbitrado ou presumido, e que, na verdade, todos eles representam ficções jurídicas, né? Então, a ideia de um lucro real, ele é real no sentido que a lei diz que é real, mas ele não se aproxima, eu não sei o quanto, né, de um lucro econômico efetivo, né? Daquilo que se consome sem consumir, sem diminuir o capital. Então, assim, é uma ficção jurídica. E essa ficção jurídica, ela é determinada pela legislação ordinária. Então, hoje, nós temos o lucro real, tendo como ponto de partida o lucro contábil, ajustado por adições, exclusões e compensações. Ele é apurado dessa forma porque a lei determina que assim seja. A gente tem a apuração do lucro presumido, que a gente tem uma aplicação de um percentual definido em lei, né, que representa uma suposta lucratividade da empresa, é aplicado sobre a receita bruta ajustada. E você adiciona receitas, ganhos,
ganhos de capital, enfim, rendimentos, resultados positivos de uma maneira geral, isso assim o é porque a lei determinou e se presume, né, se entende que estas representações, que estas apurações, chega-se um montante representativo daquilo que é renda do ponto de vista constitucional. Então, a gente tem isso. Então, a gente pode. A questão é preciso manter dessa maneira, né? A gente pegar um ambiente, uma tributação que tem décadas, né? Num ambiente diferente. Hoje, será que ela precisa ser da maneira que é? Então, esse é o aspecto principal, que é essa pergunta que a gente traz, que é uma pergunta que tem me inquietado bastante nos últimos anos. E olha que eu fui muito defensor da manutenção do modelo há uns 10, 12 anos atrás, desse modelo que a gente tem, mas com essa virada que a gente, com essas inúmeras mudanças que nós tivemos aqui no ambiente tributário brasileiro, me parece que é preciso refletir sobre a necessidade de eventuais mudanças. Então, essa pergunta que norteia essa pergunta é que me incomoda. Bom, então, só para a gente ter uma ideia, essa visão aí, eu trouxe alguns números, isso são as estatísticas de entrega de ECF. Se a gente consegue pegar esses dados publicamente no site do SPED, então essas barras em laranja, elas representam as ECFs entregues em que as empresas informaram ser tributadas com base no lucro presumido. Então, você vê que é bastante expressivo, né? Ao longo dos anos. Né? Pegou 2014 a 2024. O lucro real, a gente vê que teve nessa barra azul, né? Você tem um ligeiro crescimento, mas ainda é bem inferior ao lucro presumido, e que não dá nem para ver, que é em verde, que é muito pequeno, varia entre 0,07 e 0,09% das ECFs entregues, nós temos o lucro arbitrado. Né? E esse número não surpreende, porque o lucro arbitrado ele é um regime residual. Seria estranho se tivesse um número representativo aqui de ECFs entregues, indicando a adoção do lucro arbitrário. Então, que está dentro da normalidade. Bom, então esse é o desenho fático, né, do que a gente tem. Então, você tem um número expressivo de empresas que optaram pelo lucro presumido. O lucro presumido é um regime opcional. E aqui a gente entende, né, em primeiro plano, que elas poderiam optar. Então, a gente está assumindo esse papel de confiança aqui, né? Olha, quem informou é porque poderia optar. Então, nessa crença, a gente vai avançar um pouco mais. Então, veja só, do lucro presumido, basicamente, você tem como requisito para a opção que a empresa, no ano calendário anterior, ela tenha tido receita total, né, igual ou inferior a 78 milhões, e desde que ela não seja obrigada ao lucro real. Então, a gente tem nessa representação, a gente tem empresas com receita no ano anterior superior a 78 milhões, então necessariamente são obrigadas ao lucro real, e temos empresas que, embora tenham receita inferior a 78 milhões, igual ou inferior a 78 milhões no ano anterior, por outras razões, elas são obrigadas ao lucro real. Por exemplo, usufruindo de benefícios fiscais, são instituições financeiras, por aí vai. Então, essa parcela não alcançada por esse círculo lilás, em princípio, nós temos aí o universo das empresas que podem optar pelo lucro presumido. Né? Então, aqui a gente, numa escala de proporção, é o que a gente vê em relação ao que tem a realidade. Né? Então, em torno do total entregue, entre 87% e 89% das empresas são optantes pelo lucro presumido, e você tem uma parcela variando ao longo do tempo, 14% a 16%, que são tributadas com base no lucro real. E é interessante notar que, para aquelas que podem optar pelo lucro presumido, então quer dizer que elas podem também ser tributadas pelo lucro real. Então, nem todo mundo que é tributado pelo lucro real, né, se submete a esse regime porque é obrigado. Então, esse é um ponto
para se ter em mente. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de opção no âmbito tributário, racionalmente, a compreensão que se tem é que a opção é feita sempre que for para reduzir carga tributária ou custo de conformidade. Então, a ideia aqui, com relação ao lucro presumido, é que quem optou por esse regime, espera-se que tenha feito buscando a redução de carga tributária e os custos de conformidade. Então, esse seria o principal motivo para essa adoção. E aí, corroborando um pouco essa percepção, a gente busca aqui, a Adriana até comentou do relatório do gap tributário do imposto de renda, que tivemos a oportunidade de trabalhar nesse projeto, Adriana. Então, a gente verifica que houve uma conclusão lá, numa estimativa, que a maioria, assim, as empresas com maior lucratividade estavam concentradas no lucro presumido. Então, quer dizer, em princípio, né, que se pode fazer uma inferência disso aí, quer dizer, aquelas que poderiam ter uma tributação maior no lucro real, mas não necessariamente, mas assumindo que isso seja possível, porque a opção simplesmente ela indica esse caminho. Então, elas fizeram a opção pelo lucro presumido. Então, você tem empresas mais lucrativas dentro daquelas que podem optar no lucro presumido. E você tem um gap de política tributária, considerando o período de 2015 a 2019, que variou entre 65,1% a 69,2%. Então, esse gap de política, a referência que o estudo fez se essas empresas fossem tributadas pelo lucro real, né, teriam uma determinada tributação. Como optaram pelo lucro presumido, elas tiveram uma tributação reduzida. Então, essa diferença é o gap de política tributária, porque é uma política tributária a oferta da opção pelo regime do lucro presumido. Então, esse cenário ele ilustra bem. Então, quer dizer, a gente pode perceber do lado da União o quanto está se abrindo mão com o lucro presumido. E isso tinha um adicional interessante, que era com relação à não incidência de imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos, que você tinha um descolamento muito grande também no âmbito do lucro presumido, porque a base que era tributada, logicamente, poderia ser diferente, e na maioria das vezes era, diferente daquele lucro passivo de distribuição. Então, esses são pontos adicionais. Bom, então, a gente, quando compara os dois regimes, eu vou deixar de lado um pouco o lucro arbitrado, porque o lucro arbitrado é residual e é um instrumento mais utilizado pelo fisco. Então, se a gente tenta resumir, né, de forma um tanto quanto precária, mas se a gente tiver três grupos, né, de fatores que a gente pode considerar como diferenciais, que levam a empresa do lucro real, que pode optar pelo lucro presumido, a não escolher o lucro real e fazer a opção pelo lucro presumido, nós temos a lucratividade. Né? Então, se a empresa ela tem uma lucratividade superior àquela que ela obtém aplicando percentual de presunção, então é interessante ir para o lucro presumido. Né? A simplicidade, né? Se a gente olha um pouco para trás, a simplicidade ela é um elemento que ela se relativizou muito, né, quando você compara os dois regimes, mas, enfim, a simplicidade e a cumulatividade em função da adoção do regime cumulativo para o PIS e a COFINS. Isso gera um efeito bastante interessante, né, e que pode fazer a diferença com relação à escolha entre um regime e outro. Né? Bom, então, com relação à cumulatividade, a gente vai ter que a neutralidade trazida pela CBS, né, e IBS também, né, já a partir de 2027, vai eliminar, se não por completo, mas significativamente, uma porção significativa do efeito da cumulatividade, né, das contribuições do PIS e da COFINS. Em um estudo que eu e Adriano realizamos, a gente fez um levantamento e demonstrou isso, porque se você considera, não só a empresa, mas se você considerar toda a cadeia produtiva, né, você vai eliminar resíduos de cumulatividade ao longo dessa cadeia e você vai desonerar custos e, consequentemente, você desonera preços.
Então, a expectativa é que você tenha, como a Adriana até mostrou, uma redução na tributação em função do efeito da neutralidade. Então, base ampla e não cumulatividade vai gerar efeitos bastante interessantes sobre a tributação do lucro presumido. E aí, o que é que acontece? Quando você diminui esse diferencial, você vai ter tanto as operações de empresas sujeitas ao lucro real, quanto as do lucro presumido, submetidas a uma mesma sistemática de tributação sobre o consumo. Então, aquele diferencial que era possível alcançar com PIS e COFINS cumulativo, isso aqui vai deixar de existir. Então, esse diferencial ele já pode, ele já é diminuído. Então, você tem uma redução de vantagem, digamos assim, em relação ao lucro presumido em relação ao lucro real. Bom, no tocante à simplicidade, né? Até mencionar que Edson compartilhou conosco um artigo publicado por ele, acho que hoje, né, no Valor. Ele faz um comentário acerca do aspecto de simplicidade do lucro presumido e fala da exigência de contabilidade, enfim, muito, muito interessante o artigo. E aqui ele ilustra bem. Então, veja só, o lucro presumido, ele tem, em princípio, né, a empresa, ela, por exemplo, ela pode ser dispensada para fins tributários da escrituração comercial, da contabilidade, desde que ela mantenha um livro caixa. Né? Então, esse dispositivo legal é parágrafo único do artigo 45 da Lei 8981 de 95. Veja só, é de uma lei de 95. Então, quem trabalhou com contabilidade, como eu, nessa época, sabe que, se a gente compara com hoje, você fazer uma contabilidade antes, você fazer uma contabilidade e você fazer o que você pode fazer hoje, é totalmente diferente. Então, talvez hoje, fazer um livro caixa dê mais trabalho do que elaborar a escrituração comercial. Então, aquela suposta simplicidade de você contar com o livro caixa, ela me parece que é anacrônica. Se você analisar hoje, né, eu não sei o quão é vantajoso manter um livro caixa. E outra coisa, com relação ao porte das empresas, né? Tem empresa de lucro presumido que pode ser até 78 milhões de receita. Então, quer dizer, uma empresa com 78 milhões, o porte já é interessante. Eu não vejo uma empresa, independentemente do tamanho, mas quanto maior a empresa, ela dispensar a escrituração contábil. Então, você tem que manter a escrituração contábil em um livro caixa, né? Me parece que é mais trabalhoso ainda. E, no caso da escrituração contábil digital, a ECD, você tem hipóteses de exigência de ECD, né, bem abrangentes, que, no caso, a dispensa da ECD para a empresa de lucro presumido são hipóteses bem residuais. E com a evolução tecnológica, então, a gente teve, ao longo do tempo, o próprio SPED permitiu redução de custo de conformidade, não que sejam pequenos ainda, mas reduziu bastante. E com o ambiente criado pela reforma, isso aí vai se acentuar ainda mais. Então, você vai ter uma redução significativa desses custos de conformidade, é o que se espera, né, por todo o aparato que está sendo montado, que está sendo construído, que você vai diminuir o diferencial que você tem do lucro presumido em relação ao lucro real. Você vai ter a documentação fiscal, todos os sistemas eles podem obter informações de documentos fiscais, fazer apuração, como muito já é feito hoje. Né? E no quesito da lucratividade, você tem hoje um elemento que equaliza um pouco esses regimes, que é o fim da isenção plena do IR sobre lucros ou dividendos distribuídos, né? Distribuídos em sentido lato. Né? Então, veja só, o cenário para o lucro presumido, ele está começando a ficar assim, um tanto quanto desfavorável, né? Do ponto de vista, tanto na perspectiva da União, do Estado, né? Porque você tem apesar de juridicamente ser um regime, mas ele economicamente pode ser visto como um benefício, né? Se a gente considera o lucro real como referência, né? Você tem esse fator que impõe um gap de política tributária muito grande, e a vantagem para as empresas cada vez tem sido menor. Né? Então,
o que a gente, adicionalmente a isso, né, vai colocar mais uma reflexão, né? E se na determinação do lucro real, e se a determinação do lucro real deixasse de ter como referência o lucro contábil e passasse a considerar as informações geradas pelos documentos eletrônicos que acobertam as operações para fins de incidência do IBS da CBS. Como eu vou ter base ampla, eu vou ter documentação fiscal eletrônica para quase tudo que gera renda, né? Então, se a gente consegue isso, se tem um ambiente informatizado capaz de fazer isso, que me parece que nós vamos ter, porque é um ambiente bastante robusto, então eu posso diminuir a complexidade da apuração da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL no lucro real. Eu deixo de ter esse modelo de lucro contábil, adições e exclusões, e passo a ter a elaboração, a apuração de um lucro fiscal diretamente a partir dos documentos fiscais, das informações relativas às operações que sofreram incidência de IBS e CBS, né? E aí, além disso, se você analisar, se vocês olharem, por exemplo, o Decreto-Lei 1598, você tem a estrutura montada de receita bruta, você tem a definição do que é lucro operacional, você tem definição de custo de bens ou serviços, você tem definição de variações monetárias e tudo mais, que ali você já tem uma estrutura legal que já indica a natureza dos elementos que vão compor, vamos dizer, as receitas e despesas desse lucro fiscal, né? Tanto é que para a gente alcançar aquilo que a gente tem hoje, que já está lá, a gente precisa fazer adições e exclusões o tempo todo. Nós temos mais de 300 adições e exclusões, a maioria geram diferenças temporárias, né, e fora as divergências que a gente tem conceituais com a contabilidade, né? E nesse modelo, a gente precisaria de algumas informações complementares, né? Realmente, com relação a transações envolvendo participações societárias, reorganizações societárias, aí teria que se avaliar o que seria necessário informar. Mas imaginem só como a gente tem a declaração de imposto de renda pré-preenchida, imagina uma SF pré-preenchida, né? Então, eu acho que isso é um salto qualitativo muito grande. E aí tem outra vantagem, né? Você acaba com a interferência tributária na contabilidade. A contabilidade no Brasil, basicamente a gente adotou os padrões internacionais de contabilidade, deixa de ter discussões tributárias, né, relacionadas, regras tributárias interferindo na forma de contabilizar ou gerando incentivos, embora a gente tenha uma salvaguarda lá no parágrafo 2º do artigo 177 da Lei 6.404, que prevê uma certa neutralidade e não interferência de métodos e critérios, de regras fiscais sobre métodos e critérios e demonstrações contábeis, mas aqui a gente acabaria com o dilema que existe hoje, né? Então, seria um ganho enorme para o ambiente negocial brasileiro, né? Bom, e fora a redução da litigiosidade, né? No caso de inúmeras divergências entre regras contábeis e regras tributárias, questões relacionadas a ágio, a subvenções para investimento e por aí vai. Então, a gente vai ter uma apuração fiscal, naturalmente tem que estar linkada ao que é renda do ponto de vista constitucional, mas operacionalmente a gente vai ter uma apuração diferente. Então, isso eu acho que o ambiente vai proporcionar, né? Então, respondendo à pergunta inicial, aqui o sentimento, né, sobre minha conta e risco é sim, que eu acho que é possível, eu acho que é preciso mudar a forma de se apurar esse montante real, e principalmente o real e o presumido da renda, né? Eu acho que tem que ser reformulada essa determinação. E aí, finalizando, no ambiente pós-reforma, ao meu ver, é possível extinguir o lucro presumido. Não tem sentido manter o lucro presumido nesse novo ambiente. Então, você bastaria ter um lucro real com apuração mais simplificada e, logicamente, você poderia ter uma apuração diferenciada, né, para empresas de porte maior, de porte menor, e um regime simplificado, já temos um que é o Simples Nacional. Então, teria um rearranjo no Simples, que você teria lucro real e lucro presumido. Não se justifica a manutenção do lucro presumido, tanto do ponto de vista da simplicidade, quanto do ponto de vista de gap de política tributária. Então, bom, e a reformula, é possível reformular o lucro real para abandonar o lucro contábil como referência, quer dizer, abandonar esse modelo de adições, exclusões e compensações. E olha só, eu falo isso com muita tranquilidade. Na época da elaboração
da MP 627, que foi convertendo a Lei 2973, eu fui um dos defensores pela manutenção do lucro contábil como referência. À época, houve discussões de se criar uma contabilidade fiscal. Posteriormente, houve discussão de se criar a DRF, a demonstração do resultado fiscal. Fui contrário, porque iria trazer algumas implicações que, na época, a gente não ia conseguir resolver. No entanto, nesse ambiente pós-reforma, com muita tranquilidade, eu digo que é possível, sim, a gente ter uma apuração do lucro real que não dependa do lucro contábil. E aí a gente deixa de contar com esse modelo de adições, exclusões e compensações, né, da maneira como é hoje. Tá? E aí nós vamos ter uma apuração mais simples, vai ao encontro do princípio constitucional da simplicidade, vamos ter redução de custo de conformidade, que todo mundo quer isso, e vamos ter redução da litigiosidade, que é uma norma fundamental da relação entre fisco e contribuinte, né, que foi instituída aí pelo Código de Defesa do Contribuinte. Tá? Bom, e é isso. Eu concluo minha participação por aqui. Espero que essas reflexões gerem frutos e a gente possa debater sobre isso, porque eu acho que é uma temática que está na agenda aí de reformulação do sistema tributário nacional, que ainda persiste e pode trazer inúmeros ganhos aí para o Brasil. Obrigado. Passo a palavra para a Adriana, para a Milena.